Olá, minha gente! Estamos de volta em mais um programa. Hoje falando de um tema que eu tenho conhecimento profundo por vivência, né? Que é o pseudotumor cerebral, hipertensão intracraniana. Como viver, né? Com uma doença que não tem cura, que incapacita, que a dor muitas vezes faz a gente questionar a vida. E hoje eu estou recebendo Gisele Siqueira. Gisele, ela vai falar um pouquinho dela, porque ela criou uma página no Instagram que vem revolucionando as informações sobre esse tema que muitas vezes é desconhecido. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, Ana. Então, meu nome é Gisele Siqueira, eu tenho 40 anos, eu sou a fundadora, né, da página que antes era Diário Vivendo com HI, mas agora ela chama Vivendo com HI oficial, tá? Ela é uma página que eu criei no momento de maior desespero da minha vida, né, que foi quando eu estava indo para a sala de cirurgia colocar uma válvula, que era DLP. E ela acabou crescendo de uma forma, assim, inesperada, né? E a hipertensão intracraniana idiopática, para mim, né, hoje, ela virou uma... Como eu posso dizer? Ela virou uma causa, né? Algo que eu ressignifiquei na minha vida. Então, a HI, ela não me define, nem as minhas outras patologias. Eu achei uma forma dentro da página de levar informação, né, de levar conscientização. Então, hoje a página, além de trazer informações para os portadores, ela tem também uma quantidade muito grande de profissionais da saúde, né, principalmente neurologista e neurocirurgião. Inclusive, a gente agora vai estar lançando nos próximos dias, né, um manual para o portador de hipertensão intracraniana. Que fantástico. Junto com o neurologista Mohamed. Sim. Né, que vai ser um guia, né, para a pessoa, principalmente quando ela descobre que ela tem hipertensão intracraniana. Porque no momento que a gente descobre, a gente fica perdido. Essa seria a minha pergunta para você, porque foi exatamente como eu me senti. Perdido. E você descobriu há quantos anos atrás? Eu tinha 17 anos. Eu descobri há 4 anos e meio. E eu já senti muita dificuldade em ter informação sobre a hipertensão intracraniana. Imagino você com 17 anos. E assim, por mais que a gente traga informação, ainda é muito normal a gente chegar em um pronto-socorro, a gente chegar em um hospital, em algum atendimento médico, e a pessoa não saber o que é uma hipertensão intracraniana, né? O pseudotumor cerebral. Já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo inúmeras vezes da pessoa achar que a gente tem hipertensão arterial. Vai. Que é, em termos normais, para que você entenda, hipertensão arterial é a pressão alta que todo mundo fala. Sim. Então, a gente chega no pronto-socorro e as pessoas... você tem hipertensão arterial? Não, é hipertensão intracraniana. A hipertensão intracraniana é um aumento da pressão do cérebro. Então, a gente precisa colocar essa válvula, como ela falou, tem a DVP, que é a derivação ventrículo-peritoneal, que ela é colocada na cabeça da pessoa, e tem a DLP, que é a que eu tenho e a que você tem. Eu tinha. Você já tirou? Já. A minha DLP, que é colocada aqui lombar. Na região da lombar. Então, assim, tem essas duas opções, né, que alguns se dão bem com uma, outros se dão bem com outra, outros não se dão bem com nenhuma. Sim, na verdade existem 3. Sim. Tem a DVA também. Sim. Que é a derivação ventrículo atrial, que é Sim. do coração. Sim. Né? Quando você coloca a DLP, depois a DVP ou vice-versa, e não tem outra opção, eles acabam colocando eu não sabia, a DVA. não conhecia. Isso. Tem algumas portadoras com a DVA também, tá? Sim. E a minha atualmente é a DVP, que é a da cabeça. Sim. Faz um Mas ano... você já colocou outra? Que eu já coloquei 2 vezes. Quantas cirurgias você já fez? Então, o meu diagnóstico foi em abril de 2021. No mês 8 de 2021, eu coloquei a DLP. Um ano após, eu estava fazendo uma outra cirurgia para refratar o catéter. Sim. Né, que estava
pinçando o meu nervo da perna. E quando foi o ano passado, a gente retirou a DLP, que estava dando muito problema, e colocou a DVP. Sim. Tá? Então, já faz mais de um ano que eu tenho a DVP, que é a da cabeça. E como que você se sente hoje? Funcionou a cirurgia? Muitos pacientes fazem a cirurgia, amenizam os riscos, mas continuam tendo dores em alguns momentos. Como é a sua rotina com isso? Ana, inclusive, eu estou em crise desde quinta-feira passada. Sim. Hoje de manhã Sei estive bem em o que é consulta com o meu neurocirurgião, Dr. Fernando Gomes. É o meu também. Também. Ele é ótimo, maravilhoso. E ele solicitou alguns exames, né? Porque em abril desse ano, eu descobri que eu tinha estenose, né? E aí eu coloquei um stent. Melhorou bastante a minha qualidade de vida. Sim. Tanto com a DLP, quanto com o stent. Mas nenhum dos dois é cura. Até porque a hipertensão intracraniana, ela não tem cura, ela tem remissão. Né? E isso é uma grande discussão que eu vou trazer aqui no Sim. próximo mês, na minha página. E aí, os dois médicos acabaram pedindo que eu emagrecesse. Tá? Então, depois da colocação do stent, fiquei muito melhor, as tonturas passaram. Só que desde quinta-feira passada, estou com bastante tontura e dor de cabeça. E muito enjoada, né? Que esses são alguns dos sintomas da HI. E aí, entrei em contato com o Dr. Fernando hoje, porque eu perdi 10 quilos. Então, pode ser que minha válvula tenha desregulado, porque eu emagreci. Então, tá drenando mais do que deveria. A válvula provavelmente está drenando mais, porque quando você emagrece, a válvula drena mais. Eu vivi isso. Entendeu? Então, vou fazer a tomografia, vou colher líquor novamente, que é bem complicado. Esse é um dos principais exames para os portadores, né? Eu vou te confessar que, assim, para mim, o líquor, ele nunca foi um exame dolorido, traumático, até 2 coletas anteriores. Porque eu comecei a ter muita dor. Começou a ficar fibroso, então tem que furar mais de uma vez, né? Eu também descobri a fibromialgia. Então, já tá juntando, né? E que a fibromialgia, ela não deixa de ser um processo emocional. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que viver como a gente vive, com altos e baixos, dor crônica, perdas, né, de trabalho, muitas vezes a gente não é compreendido até no ambiente familiar, né? Porque todas as pessoas, a gente está falando aqui da hipertensão intracraniana, pseudotumor cerebral, mas a gente está falando também de pessoas que vivem com dor crônica, desde enxaqueca até dores muito piores que a gente sabe que existem. Por quê? Porque as pessoas são julgadas, né? Mais uma vez com dor, mais uma vez não está bem. Como assim? Já fez de tudo, já operou, está nos melhores médicos. É preguiçosa. É preguiçosa. Então, assim, são relatos muito grandes, né, de pessoas que sofrem com isso. Mas eu acho interessante a gente trazer, porque por ser uma doença que acomete de cada 100 mil pessoas, uma pessoa, e normalmente em situação de sobrepeso, né, quais seriam os principais sintomas? Os principais sintomas é visão turva, né? Acho que o principal acometimento é a visão, né? A principal preocupação que todo portador tem que ter é a visão, de perder a visão, porque é irreversível, né? A não ser a perda de visão momentânea, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, visão turva, zumbidos no ouvido, enjoos, fadiga, uma fadiga crônica muito grande. E o principal que a maioria reclama, que são as dores de cabeça. Então, assim, a HI ela é muito confundida com a enxaqueca. Sim. E com a cefaleia, né? Então, creio eu que hoje a gente tenha mais informações, né? Que consiga fazer o diagnóstico correto da hipertensão intracraniana. E, assim, a minha esperança é que daqui uns anos, né? Porque não vai ser uma coisa rápida, mas você fale que você tem hipertensão intracraniana e as pessoas reconheçam, né, o que é. Como, por exemplo, hoje a fibromialgia.
Hoje as pessoas conhecem, mas há alguns anos atrás ninguém conhecia. Era preguiça, né? Era invenção, né? Era invenção. Assim como a depressão, ela foi vista por muito tempo como algo que não tinha a mínima importância. Sim. E assim, um dos pontos que me fez te convidar para vir aqui é que, assim, uma coisa é eu, no meu programa, falar sobre mim, mas trazer alguém que também vive da mesma forma que eu, as mesmas lutas, porque, gente, é sempre assim, você vai no médico, você tem que emagrecer. Se você emagrece, piora o quadro, você tem que engordar. Você tem que dormir na hora certa, você não pode perder noite, você não pode comer tal coisa. Então, são muitas restrições que um paciente passa e que isso afeta muito a saúde mental. Muito. Né? E aí eu queria que você trouxesse para as pessoas o que você acha, assim, como uma pessoa que vem fazendo, levantando essa bandeira para que as pessoas conheçam, né, a doença, a patologia em si, você faz muitas lives. O que você indicaria para as pessoas? Como conviver, né? O que buscar para ter uma vida melhor? Porque estamos vivos. E temos que entender que aquela patologia está ali, que ela existe, que vai ter os altos e baixos. Como que você indicaria? Procurar o quê? Fazer o quê? Ressignificar a vida? Como que você indica? Eu creio que quando você descobre o diagnóstico, né, da hipertensão intracraniana, o primeiro sintoma ali, além dos sintomas da doença, é o desespero, né? É o desespero, eu vou ficar cega, minha vida acabou. E a gente tem muitos relatos de pessoas que sofrem muito, né? E como ela é uma doença neurológica, crônica, invisível, eu acho que isso torna ela muito mais difícil ainda. Então, assim, o que eu tô tentando trazer na página, né, é que a gente tem que ressignificar a vida, né? Hoje em dia, eu falo que eu já tô num estágio, né? Isso aconteceu há 2 meses atrás. Há 2, 3 meses atrás, eu tava entrando quase que de novo em uma depressão, né? Sim. E aí, eu faço terapia, eu faço psicoterapia e faço terapia comportamental. Sim. Tá? E isso me ajudou muito, muito, muito. Porque hoje eu consigo enxergar que eu vou ter que ter acompanhamento o resto da minha vida. Não adianta também eu querer romantizar que eu vou me curar. Não. Não tem cura. Exatamente. Né? E eu tenho outros diagnósticos que também não tem cura, né? Além da HI, eu tive o diagnóstico da fibromialgia, como eu já tinha dito. Tive de glaucoma, que não se sabe se é pela HI, que foi o que mais me desesperou, porque é a visão, né? E acho que é o mesmo sentimento de quando você descobre que você tem HI, né? Eu vou ficar cega. E é o que a gente tem que cuidar, assim, com mais atenção, é a visão, tá? Então, hoje em dia eu consigo te dizer que eu tô levando uma vida mais leve. Que nem eu tô em crise desde quinta-feira. Poderia ter te falado, não, eu tô em crise. Mas eu pensei, não, eu vou continuar em crise hoje, amanhã, né? Até ajustar a válvula, ajustar a medicação. Então, eu vou ir. Aí, por isso que eu aceitei o seu convite. Então, eu acho que é muito importante, além do acompanhamento médico, né? Você ter um bom neurocirurgião, um bom neurologista ali fazendo o seu acompanhamento. Você cuidar da saúde mental. O que uma pessoa com uma doença crônica entende da vida? Eu vou falar por mim, e eu, Gisele. Eu entendo que a vida, ela não para. Ela vai acontecer. Hoje eu resolvo um problema, amanhã aparece 2, 3, mas os problemas sempre são resolvidos, né? E a gente tem que tentar levar a vida da forma que é possível, logicamente sempre buscando o melhor, né? Eu tô nesse processo de emagrecimento, né? Eu me reeduquei,
Tenho ajuda de alguns profissionais, tudo. Mas eu não consegui ainda voltar para fazer atividade física. Sim. E que é um dos pilares importantes para a regulação da doença. Mas né? eu acho que é você ter paciência consigo mesma. Sim. Sabe? Não é porque ainda não consegui, eu tenho uma página, eu preciso mostrar que a pessoa tem que fazer exercício. Mas eu cheguei no ponto que hoje em dia eu não me cobro. Eu acho que esse ponto que você está trazendo, ele é de suma importância pelo seguinte, eu também passei por essa fase de autocobrança, né? Uhum. O que a ciência dizia que tinha que fazer, eu queria me obrigar a fazer. É muito importante que você que está nos ouvindo, você entenda que esse autocuidado, né? Você olhar para você e entender o seu limite, até onde você pode ir, até onde você suporta, até onde você consegue, né? Porque viver com dor constante afeta tudo, inclusive a autoestima e os relacionamentos. Como foi para você os relacionamentos de trabalho? Como você tem o apoio dentro de casa? Como que funcionou quando você teve o diagnóstico, essa vida de altos e baixos? Como é para você? Eu acho que eu nunca trouxe isso, né? Mas assim que eu tive o diagnóstico, né? Eu trabalhava numa empresa grande e eu era gestora da área financeira. E até os meus próprios até os próprios funcionários da minha equipe, né, falavam que era frescura, que eu não tinha nada, que era preguiça. E você acaba ficando sabendo disso, né? No mês 11, eu fui desligada da empresa, né? Mesmo dando todo o suporte, atendendo a auditoria mesmo no hospital, trabalhando dentro do hospital. Eu fui desligada, eu fui descartada. Sim. Né? E aí depois eu entrei numa depressão profunda, foi bem crítico. Eu não aceitava ter essa doença. Eu não aceitava. Como assim eu, Gisele, sempre fiz tudo, sempre fui muito ativa, né? Dona do meu próprio nariz. Como assim, eu vou depender dos outros? E aí, assim... Graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso que me dá todo o suporte, né? Mas nesses 4 anos e meio, ele também teve os altos e baixos, né? Às vezes eu fico muito nervosa, né? Eu tenho várias patologias hoje que me deixam nesse estado. E muitas vezes ele também não entende. Então, assim, eu tenho uma filha também adolescente, né? Eu tento trazer para ela que a mãe dela não é uma pessoa doente só. Ela é uma pessoa que veio aqui que vai trazer mudança. Então, por isso que eu levanto a bandeira mesmo. A gente tem que conscientizar sobre a hipertensão intracraniana. A gente tem que trazer o conhecimento para que as pessoas parem de julgar, né? De te rotular. Sim. Né? E de você ser tão negligenciado em um atendimento médico, principalmente quando é pronto-socorro, né? Até um exemplo. Hoje em dia, eu não fico mais tanto tempo esperando. Sim. Né? Por quê? Quando eu chego na recepção, eu falo que eu tenho pseudotumor cerebral, porque a menina ou o rapaz, ele só vai entender o tumor. Isso. Eu faço essa mesma estratégia. Entendeu? Quando chega ali no primeiro atendimento, é a mesma coisa. Pseudotumor cerebral. Porque a pessoa que vai estar ali, a técnica de enfermagem, auxiliar, só vai entender o tumor. E aí, quando eu chego no médico, eu falo, eu tenho hipertensão intracraniana. Sim, eu faço a mesma coisa. Porque antes, eu falava, não, eu tenho hipertensão intracraniana. A pessoa falava, melhor, é dor de cabeça. Jogava lá no final da fila. Entendeu? Então, a gente vai arranjando táticas. Subterfúgios, né? E referente ao apoio... Isso. No início, quando você é internado a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, as pessoas se preocupam. Depois vira uma coisa normal. De novo, daqui a pouco sai. Eu percebo muito isso até com minhas filhas, sabe? Os primeiros internamentos, a primeira cirurgia foi tudo mais atribulado. Foi. Hoje em dia... minha mãe tá com dor de cabeça. Tá, minha mãe tá com dor de cabeça. Sim. Então, assim, vira uma normalidade, né? Vira. E aí eu queria entender com você
como surgiu essa ideia, né? Porque o trabalho que você faz é um trabalho lindíssimo. Eu conheci várias pessoas através do seu Aham. trabalho que entenderam o que tinham, porque, infelizmente, muitas vezes vão aos médicos e não conseguem o diagnóstico, né? E aí, através do seu trabalho, muita gente tem conseguido entender os degraus, né, dessa doença, como que ela acontece, o dia a dia dela, porque você sempre coloca, né? Hoje eu estou aqui tomando soro, hoje eu estou aqui fazendo exame, aonde as pessoas muitas vezes acham que é frescura, você acaba trazendo, relatando e carimbando e mostrando para todo mundo que está ali, não é uma frescura, né? Assim, eu costumo dizer que HI não é frescura, Sim, né? Mas, da mesma forma que quando eu tive o diagnóstico lá atrás, eu fiquei apavorada porque eu não sabia o que que era, as pessoas ao meu redor, elas também não são obrigadas a saber, a se sim, interessar, né? Porque os mais próximos são os mais distantes. As pessoas mais próximas não sabem o que eu tenho, sim, ninguém fala sobre, né? É uma coisa sim, normal. E aí, assim, a página, ela surgiu no momento que eu estava indo para a sala de cirurgia. E eu abri aquela página como um diário. Falei assim, eu vou começar a postar o que eu tô sentindo, a postar sobre a doença, a postar que eu tô no hospital, a postar que eu tô tomando tal remédio, etc e tal. Então, ela surgiu como uma válvula de escape para mim. o diário de bordo, que Sim, a gente chama terapeuticamente falando. exatamente. Eu não previa que ela ia crescer tanto, que ela ia ter essa visibilidade que ela tem hoje. Isso daqui nunca. A página nunca foi algo que eu falava assim, não, eu vou trabalhar nela para que ela cresça. Hoje em dia, sim, mas no passado, não. Sim. Então, E acho que foi isso. quais os tipos de profissionais, assim, que você acha mais importante para quem está ouvindo a gente que está passando por processos, né, de doenças crônicas, incuráveis, que trazem dores? Quais os tipos de profissionais que você indicaria que essas pessoas procurem? Um neuro, o neurocirurgião, algum profissional da saúde mental, porque se você não está bem psicologicamente, automaticamente seu corpo sente. Isso eu já testei algumas vezes, né? Até mesmo o dia que eu acordo mais para baixo é o dia que eu mais sinto dor, né? O dia que eu acordo bem, o dia tá ótimo, é o dia que eu consigo controlar melhor a dor. Então acho que esses três são os principais, né? E assim, por mais que seja um assunto delicado, né? Aí minto, tem um oftalmologista. Isso. Oftalmologista, pelo amor de Deus. Mas eu acho também que tem que ter um acompanhamento de um nutrólogo, um O endocrinologista, endocrinologista. nutricionista, né? Porque assim, por mais que seja um assunto delicado, até para as pessoas que não têm nenhuma patologia, é emagrecer. É difícil emagrecer, Sim. é gostoso comer, né? É ali um prazer imediato e rápido, né? E, por exemplo, eu sempre gostei muito de coca. Sim. Fazem 3 semanas que eu não tomo Coca-Cola. E que não é indicado porque no nosso processo o sódio não é ideal. Exatamente, mesmo sendo Coca Zero, né? Isso. E aí o meu endócrino falou, não quero, o zero, não, acabou. E a partir daquele momento eu falei, não, realmente, né? Porque eu já tô desenvolvendo outras patologias. Então, assim, quando a gente descobre também, a gente acaba olhando só pra cabeça, Sim. né? E a gente esquece do restante do corpo. Então é importante que faça acompanhamento do corpo em geral, mas principalmente neurocirurgião e oftalmologista e um profissional da área da saúde mental. Foi um prazer muito grande conversar contigo. Eu que agradeço. Fala novamente a sua rede. Vivendo com HI oficial. Gente, viver com dor não é deixar de viver. Então lembre, a patologia ela não pode te definir.
ela não pode definir como você vai viver, ela não pode parar a sua vida. Eu agradeço muito, me sigam lá nas redes sociais, oficial Ana Chaves. Até o próximo programa. Obrigada.